Boa tarde, amigos e amigas. Meu nome é Ludmila Almeida, eu sou trabalhadora do GPEC, o Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Estou aqui com vocês mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem sendo feito de forma sequencial. Nós começamos então no primeiro capítulo na primeira semana do ano de 2022 e agora que estamos começando o mês de outubro de 2022, vamos fazer o último trechinho do quinto capítulo, esse que tem o título de Bem-aventurados os aflitos. Mas antes de entrar propriamente no tema, eu gostaria de convidar a todos para que a gente possa fazer uma oração inicial. Então, aqueles que desejarem podem fechar os olhos, se colocar de forma confortável, tranquila, relaxada. E dessa forma, rogamos, amado Mestre Jesus, permite-nos, Senhor, nesse momento, estar conectado com o alto, em busca do aprendizado e do exemplo que nos trazem as suas lições. Que estejamos agora todos com a mente aberta para os ensinamentos e com o coração aberto para as lições que chegarão até nós através do Evangelho. Que possamos nesse momento estar sintonizados com os espíritos amigos, benfeitores e todos aqueles que porventura também necessitem escutar essas palavras que serão lidas e sobre as quais faremos uma reflexão. Obrigado, Senhor, pela minha saúde, pela minha perseverança, pela minha vontade de estar aqui agora. Que tenhamos um estudo pacífico e tranquilo e de muita paz. Que assim seja. Então, meus amigos, como eu tinha dito, nós vamos hoje findar o último capítulo, o último trecho do quinto capítulo, né? Esse capítulo que é Bem-aventurados os aflitos. Nós estamos lá no final dele, que são as instruções dos espíritos, já no último item, que é o 31, tá? O tópico de número 31. E esse item é composto por 2 parágrafos, sendo o primeiro deles uma pergunta e, na sequência, a resposta a essa pergunta. É de autoria de São Luís, né, em Paris, em 1860, do Espírito de São Luís. E agora a gente vai ler e comentar o que o Evangelho nos traz. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham senão para si mesmos e podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros? Então, essa é a pergunta que ele nos traz, né? Vamos parar um pouquinho só para a gente analisar essa pergunta. O que é que ela quer dizer? Ela está falando aqui de pessoas que aceitam o sofrimento com resignação, mas fazem isso pensando no seu próprio bem futuro, na sua própria evolução moral, né? Ele coloca aqui, com vistas à sua felicidade futura, a felicidade daquele que está lá passando pelo sofrimento e faz isso com resignação. E ele questiona se quando a gente faz dessa forma, pensando na nossa própria evolução, na nossa felicidade futura, se nós trazemos o benefício apenas para nós mesmos, ou se esse benefício também se estende a outrem, ou seja, a outras pessoas que estejam ao nosso redor, à nossa volta, convivendo com a gente. Isso é que o Evangelho indaga, né? Esse é o questionamento. E a resposta ela vem de forma bem direta, bem objetiva. E vem assim: esses sofrimentos podem ser proveitosos a outrem, material e moralmente. Materialmente, se, pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Então, olha só que interessante, né, que o Evangelho nos traz. Que existem 2 formas dessa resignação, desse sofrimento mais moderado, vamos dizer assim, no sentido de que a pessoa trabalhou esse sofrimento e soube aceitar e soube passar por essas provas, beneficiarem também as outras pessoas, independente de se isso foi feito pensando no coletivo ou pensando apenas na sua evolução moral.
A primeira forma que ele cita é a forma material, o benefício material. Então, se uma pessoa consegue doar algo de material para o outro, não importando a origem dessa doação, a intenção dessa doação, o outro se beneficia, consequentemente. Então, se alguém doa, por exemplo, dinheiro, ou uma refeição, ou doa um ato, por exemplo, construir alguma coisa, né, ou faz uma fundação, uma campanha, tudo isso são benefícios materiais, visando a matéria, visando o bem-estar aqui, encarnados no plano físico, né, suprir as necessidades que todos nós temos de alimentação, de comida, de moradia, de segurança. Então, o trabalho de um gera o benefício para o outro. Isso é uma corrente, um elo. Não tem como se fazer um trabalho no bem e o benefício não acontecer, né? A lei de causa e efeito. Então, dessa forma, materialmente, nós conseguimos, através da nossa privação, do nosso sofrimento, gerar o bem para o outro, sim. Mas vem uma segunda forma, né? Ele explica aqui, na segunda parte do parágrafo, que também vem para contribuir com o bem-estar moral. E isso se dá através do exemplo da fé espírita, né? Porque quando nós passamos por sofrimentos, por provas, por expiações, que é o natural que aconteça aqui no nosso mundo, no nosso planeta, já que estamos no mundo de provas e expiações, e quando passamos de uma forma que é resignada, que é, vamos dizer assim, bem vista aos olhos do nosso Criador, porque é de acordo com a vontade de Deus, nós estamos trazendo uma imagem para nós que se reflete no outro. Nós somos exemplo, não é verdade? Nós todos aqui encarnados vivemos o tempo inteiro, nos correlacionamos, somos seres sociais, inclusive com relação com encarnados e desencarnados, né? Sabemos nós espíritas. Então, tudo o que fazemos tem reflexo em quem está ao nosso entorno, não é verdade? Se você consegue ter um amadurecimento, ter um crescimento, de passar por provas de forma mais resignada, ou seja, sem cair na lamúria, sem cair no amedrontamento, na agonia, no desespero, isso automaticamente gera uma energia positiva em torno de si e que se reflete no seu entorno, como exemplo. Nós gostamos de nos mirar, de nos espelhar naqueles que conseguem o sucesso do que almejamos também. E se aqui na Terra, todos nós encarnados temos problemas para passar, a gente tem que se mirar naqueles que conseguem vencer os problemas da melhor forma possível, que é a forma mais, vamos dizer, mais branda, com menos sofrimento, porque na verdade sabemos que os problemas que passamos são para nos impulsionar. Então, aos olhos da lei de ação e reação, da lei do progresso, eles não são um sofrimento real, como já foi visto nos outros textos que lemos nesse mesmo capítulo. Mas se a gente consegue passar por essas provas com menos sofrimento, com mais resignação, com mais coragem, com mais vigor, a gente consegue servir de exemplo para aqueles que estão também nessa luta, passando por sofrimentos, mas que já estão mais enfraquecidos, que já estão mais angustiados, que já estão mais temerosos, sem forças, né? Então essa evolução, esse melhoramento moral, na verdade, ele vem com uma importância igual ou até maior do melhoramento material. Então, a resposta que ele traz é que duplamente nós conseguimos, apesar de não necessariamente estarmos fazendo com essa intenção, mas nós conseguimos, através da nossa resignação frente aos nossos sacrifícios, às nossas questões, nossos problemas, melhorar moralmente e materialmente os que estão à nossa volta, não é verdade? E isso vai de encontro total com o nosso conhecimento dentro do Espiritismo das leis de justiça, de amor, de caridade, de progresso, né? Tudo isso se encaixa de forma perfeita nessa ordenação divina, porque o Criador é perfeito em tudo que faz. E precisamos ter essa consciência, ter essa fé raciocinada para que a gente possa se fortalecer diante das questões desse mundo material. Não é verdade? Então esse é um capítulo muito bonito do Evangelho, né? Um capítulo que fala das aflições,
que fala de todos nós, porque todos nós aqui estamos passando por essas questões de aflições, por essas questões de raciocinar sobre justiça, injustiça, de tentar entender o porquê de determinadas situações na nossa vida e que traz muitos esclarecimentos. É um capítulo fantástico do Evangelho. E hoje a gente encerra esse capítulo 5 e a partir da próxima semana vamos, como segmento, iniciar o capítulo 6. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, mas antes da gente encerrar, vamos fazer mais uma vez uma oração. E vamos nos conectar com o alto, esvaziar as nossas mentes de todos os problemas e focar no aqui, no agora, para que a nossa comunhão seja mais rica, mais frutífera. E assim oramos. Ó Pai Celestial, muita gratidão por este momento, muita gratidão por estarmos aqui, recebendo mais uma vez a lição que Tu envias para nós. Que possamos, Senhor, ser dignos de entender essa lição e que possamos ser ainda mais dignos de frutificar, de passar adiante essa mensagem. Pedimos, Senhor, que abençoe a nossa família, aos nossos amigos, que abençoe aqueles que estão à nossa volta precisando do Seu alento, seja de forma material, seja de forma psicológica, aqueles doentes, aqueles que estão na pobreza, aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade, de medo, aqueles que se encontram em situações de guerra, de ameaça. Abençoa, Senhor, todos eles grandemente, porque precisam mais do que nós. Pedimos também pelo nosso país, que se encontra numa situação de polarização política, e que nesse momento saibamos, Senhor, entender que tudo isso faz parte de um momento de crescimento e que isso não pode de forma alguma afetar a nossa moral, o nosso entendimento do amor ao próximo, a nossa compreensão para com os pontos de vista diferentes do nosso. E que seja um domingo de paz, de tranquilidade no nosso país e em todo o planeta. Muito obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui com saúde e agradecemos grandemente a nossa oportunidade de viver para se melhorar a cada dia. Muito obrigada. E é isso, meus amigos. Com essa oração a gente encerra. Agradeço a todos que estiveram aqui comigo hoje e convido para que no próximo domingo continuem, sempre aos domingos à tarde no canal do GPEC, acompanhando esse estudo do Evangelho. Até a próxima.